Ok, boa noite e obrigada pela oportunidade. Bom, eu fui recebida com um print, né, de uma pessoa próxima a mim. Bom, eu não me assustei assim de imediato, não, porque a perseguição é tão já calejou já, sabe? Então, é lógico que a gente tá num ponto bem vulnerável, né, por causa da situação que a gente tá. E mas assim, eu tô tranquila na parte disso daí, tá? Então, receber a gente fica triste sim, lógico, não vou mentir para você que a gente não fica, a gente fica sim, porque é uma causa aí tão sofrida, né? Que tem tantos os bichinhos aí tão necessitados que necessita de ajuda, né? E tá aí nessa situação. Geralmente a gente, lógico, coloca nas redes sociais, né, o que a gente quer e coloca o Pix. O Pix a gente coloca, por exemplo, eu faço assim, a gente começa, por exemplo, se eu faço um pedido, eu coloco lá aonde vai começar aquele Pix. Então a gente contabiliza a partir daquilo, porque geralmente sempre tem algumas coisinhas lá, então quando a gente coloca, por exemplo, é para o abrigo, né, ali na hora que aconteceu tudo aquilo, que foi pedido os Pix. A gente nota e assim a gente vai fazendo a contabilidade de todos eles. E aí a gente vai vendo o que vai entrando e a gente vai tomando as nossas atitudes. A gente trouxe até os orçamentos para você ver, que a gente já começou a correr atrás e a gente mal sabia, porque assim, a gente tinha urgência para fazer as coisas e infelizmente não é como a gente quer. Então a gente correu muito atrás dos orçamentos e mesmo não sabendo de tudo que estava saindo, entrando ali de Pix, né? E eu só fui ver mesmo no final, acho que é dia 30 mais ou menos por aí. Se eu estiver enganada de data, porque eu não vou saber dizer para você. Mas um tempo ali depois, é, eu não vou lembrar quando eu peguei o primeiro orçamento, para a gente poder estar fazendo as compras. Mas qualquer coisa, depois a gente pode passar limpo e mostrar para você. Porque assim, ó, quando a gente pega e faz um pedido, a gente coloca e faz o que a gente tenha aquela intenção. Mas eu coloco sempre uma foto, alguma coisa, um agradecimento, sempre nas redes sociais agradecendo. Sempre quando atinge o objetivo. Sempre quando tá ali, a gente publica o que a gente atingiu, entendeu? Agora, a respeito do valor, depois você vai ver também que os primeiros orçamentos foi absurdamente impossível, entendeu? Não tinha como. Então a gente começou a correr atrás de outros orçamentos para correr para ficar mais em conta. E realmente a gente viu ali que era uns 10.400, arredondando uns 10.500, que a gente já tinha umas coisinhas da festa do italiano. E Então, qual que era o orçamento que a senhora conseguiu mais próximo para poder conseguir esse valor suprir a necessidade da ONG? olha, o valor para a gente mesmo suprir tudo aquilo lá seria uns 25 a 30 mil, entendeu? Porque a gente tá fazendo o basicão mesmo. A gente até queria baixar o barracão, né? Por causa como ele é um pouquinho mais alto, conforme o vento veio, mandou tudo embora. Então foi assim, ó, voou, foi tudo para cima das árvores lá. Então a gente queria baixar, mas como requeria muito assim pressa, a gente só comprou o material que deu só mesmo só para fazer aquela cobertura. Nesse período aí não choveu, né? Choveu agora no último dia. Infelizmente, No último dia agora que choveu, que gerou toda essa foi, polêmica. foi. A senhora não tinha nenhum outro local para poder pegar esses cachorros que estavam lá e destinar eles para algum local? A senhora chegou a pedir ajuda para alguém? Pedir ajuda, por exemplo, para as autoridades públicas, para pessoas que a senhora conheça, para poder tirar aqueles cachorros de lá? Chegou a passar pela cabeça da senhora? Como foi Sim, isso? sim, eu tenho 5 cachorros dentro da minha casa que foi tirado. É, a gente chegou a pedir sim para as autoridades, mas como a gente sabe também não tem lugar, né? E muito pouco se a gente consegue lar, né, temporário. É difícil a gente conseguir isso. Agora, a gente fez um manejo agora, hoje, né? Então a gente modificou algumas coisas, a gente tirou mais alguns animais de lá. O Raí, né, que é o nosso secretário, ele também levou uns animais para ele hoje. Né? Então a gente tirou uns animais da baia na parte de cima, aonde vocês viram que a lona deu aquela puxada lá, que ficou descoberta.
não tem mais animais naquela parte lá, então a maior parte na parte de baixo, onde a lona agora está toda coberta mesmo, porque eles estão bem protegidos, então a parte de cima ficou só 2 baias, 2 ou 3, que a gente cobriu com as telhas, então está todo mundo coberto agora, mas a maioria dos cachorros foi por Raí. Hoje porque ele chegou lá e falou assim, não, eu vou levar os animais hoje e para a gente conseguir fazer o que tem que fazer, embora a gente tinha que tirar mesmo, porque não ia dar para fazer, né, o trabalho lá em cima. Eles têm lá os necessários para eles. A gente, lógico, eu que sempre lutei por eles, eu confesso que o lugar não é bonito, né? Mas se todo mundo for lá ver, os cachorros são muito bem cuidados. Eles têm tudo o que eles precisam. Eles só não têm um ambiente bonito, né? A gente está nas adequações, eles estão tendo soltura, inclusive acho que essa semana já termina o outro lado da soltura, que eles não vão ficar, na legislação está em ordem, né? Eu já falei para você que está em ordem a legislação, o tamanho das baias. Isso foi uma coisa que a gente fez muito correndo também por causa das mudanças, né? Mas a tendência disso é aumentar tudo, a gente não quer aquilo lá. O que atrapalha é isso. A gente precisa de ajuda para fazer construções, para fazer adequações e a gente não consegue. Porque é o necessário, o veterinário é 24 horas, ele tem vacina, eles têm a alimentação, ele tem atendimento, eles têm tudo. Só que a gente não consegue fazer essas adequações, porque os PIX que entram, a gente investe lá. Porque o nosso plano de trabalho, ele já tem destinação. Então, aquilo ali a gente não pode mexer. E emendas, muito menos, porque não vai conseguir também fazer lá, por causa que lá é locado, então não tem como, então você fica com as mãos atadas. E realmente a gente precisa da população para fazer isso, para fazer adequações, para deixar um ambiente mais aconchegante, fazer muito mais baia. É lógico que a gente não concorda com isso, mas eu prefiro ver eles lá do que eles na rua, porque muitos já foram atropelados, inclusive pessoas que estão lá criticando, tem os animais que estão lá que eles mesmos colocaram, entendeu? Então, já das pessoas que criticaram, que jogaram lá nas redes sociais, tem animais lá que até hoje eu cuido, que eu não tive ajuda nenhuma deles. Então tá lá sendo alimentado, cuidado, 24 horas lá, o veterinário lá cuidando deles, inclusive eu trouxe um prontuário para você ver como que eles são cuidados lá, que depois você vai ver, e depois você mesmo pode tirar a conclusão de tudo isso. As pessoas que criticam o trabalho da senhora e que criticam o trabalho da ONG também, são também cuidadoras, enfim, são pessoas que são da causa animal. O que a senhora acredita? A senhora já tentou um diálogo, tentou uma reunião, tentou se aproximar desse pessoal, porque a pauta é a mesma, Sim. é lutar pela causa animal. O que a senhora acredita que há essa desavença? A desavença surgiu porque eles não queriam abrigo, eles são contra abrigo, entendeu? Então, quando eu surgi na causa animal, eu resgatei uma cachorra, aliás, não resgatei, eu peguei e adotei de umas protetoras que fizeram esse resgate. Através dela, eu tinha perdido a minha filha em 16/9/2017. Eu peguei a Kira dia, acho que 20 ou 19 de dezembro de 2017. Eu vi que o animal era muito bom. Ele tem uma coisa neles ali que ele é um antidepressivo, ele é um remédio, ele é uma cura, ele cicatriza, o animal é tudo na nossa vida. Eu mesmo tenho isso como uma lição. Eu tenho uma missão praticamente através disso. E quando eu falei que eu queria um abrigo, que eu ia formalizar uma ONG, não quiseram. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente saí do meio. Eu falei assim, bom, se não vai somar comigo, eu vou sozinha. E até então, eu fui sozinha. Então, até então, todo mundo perseguindo, que não quer. Só que a diferença é uma só. Eu coloco no abrigo, elas colocam em lar temporário. Não sei se tem diferença uma coisa com a outra. Só não tem um abrigo legalizado, mas elas têm casas aí que a gente já sabe que tem mais de 10 cachorros já, entendeu? Então, eu não acho muita diferença no que eu faço.
toda essa questão aí, né, movimentou também ali a Câmara de Vereadores, né? Uhum, O presidente da Câmara, ele, em conversa com o vereador Matheus, aliás, o vereador Matheus sugeriu para o presidente uma audiência pública. Qual que é a opinião da senhora em relação a caso uma eventual audiência pública para que a senhora mesmo acabou de falar que tem toda a documentação uhum, regularizada, uhum. para questionar, por exemplo, documentação, para questionar o uso de um recurso, para a senhora apresentar nota. Qual que é a opinião da senhora em relação a isso? Bom, a minha opinião é que já fizeram isso, né? Essas pessoas que estão aí já fizeram denúncia na UVZ, no Ministério Público, na Câmara, já fizeram tudo que tinha que fazer, entendeu? Se não teve resposta, como lá na publicação diz, porque realmente foi arquivado, porque nós levamos toda a nossa documentação. Só que aí foram lido lá aquela denúncia, só que a gente não teve a resposta, a gente enviou documentação, a gente retratou ali, a gente fez o nosso ofício para a Câmara e nós não fomos ouvidos. Então, se vir, a gente está preparado para isso. A gente não tem nada a esconder. A gente só está vulnerável pelo tempo que causou tudo isso com a gente, né? Então, se vier, A a pessoa que gente. contribui com a ONG, caso ela queira questionar algum valor, caso ela queira questionar a senhora, a ONG está aberta, vai Sim, sim, receber. sim, sim. Inclusive hoje, inclusive eu fiz isso só com uma pessoa, tá? Eu vi que muita gente compartilhou e eu fui lá, conversei com ela, eu falei que a porta estava aberta para ela vir, ver realmente que ela compartilhou, mas ela deveria ouvir os dois lados. É o que eu digo, as pessoas têm que ouvir os dois lados antes de sair compartilhando. Ela não está sabendo, ela está vendo uma pessoa falando ali naquela, né, naquela hora, mas ela não vem perguntar o que realmente está perguntando ali e o que está acontecendo. Então, todo mundo que fez, lógico, as nossas portas estão abertas para eles verem tudo que a gente fez, o que foi comprado, a gente pode mostrar. Inclusive, eu só coloquei aquele quadrinho por causa que a gente não pode mostrar tudo, né? Que a gente tem os nomes, tem documento, então não dá para abrir isso em redes sociais. Mas a OSC está de portas abertas para todos que contribuíram ver aonde foram as contribuições deles. Cristina, a gente viu também uma dificuldade muito grande nesses últimos dias, né, com a questão financeira da ONG. Qual que é a situação financeira hoje da ONG Adorável Vira-Lata? Olha, não vou dizer que tá ruim, porque não tá ruim, tá bom. O que que tá bom? É que a gente começou agora com o nosso laboratório, nosso consultório, né? Que, inclusive, vou até falar aqui que a gente agradece, gratidão pelos vereadores, pelas emendas que eles, né, destinaram para nós, que formalizou todo aquele laboratório, está completo, né? Que é o que a gente acha que vai conseguir mandar recurso ali para os animais do abrigo. É nossa esperança, é o laboratório. Então, todas essas coisas que aconteceram, que a gente pegou nas redes sociais, a gente já pegou várias publicações e nós já vai levar para o jurídico. Muito me estranha que o drone que entrou lá na nossa residência, que ele só pegou o barracão, mas ele não pegou os materiais que estavam bem ali do lado. Foi uma coisa assim bem para prejudicar mesmo, sabe? E é lógico que a gente vai tentar descobrir aonde que surgiu isso daí, porque a gente vai em cima. De todo mundo, a gente vai para cima. A gente não vai ficar mais calado. A gente vai buscar nossos direitos. Porque eu acho que a causa animal é uma só. A gente só quer trabalhar. Se a proteção animal quer trabalhar, o sol nasce para todo mundo. Tá aí o campo para todo mundo fazer pela causa. Os animais que importa. Então, que cada um fizesse a sua parte, os animais agradecem.